Bom, no mundo de hoje, aqueles que verdadeiramente anunciam a graça e o amor de Deus, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, não tem nenhuma dificuldade em pregar a verdade, né? Nós somos livres para pregar a verdade da palavra de Deus e não temos nenhuma dificuldade. Por que não temos nenhuma dificuldade? Porque nós vivemos num mundo da mentira, num mundo que está fundamentado sob a mentira, não só no sistema político, mas principalmente no sistema religioso, que andam juntos. Eles andam juntos há séculos, né? Não é bem antes até da época do Senhor Jesus, o sistema religioso, juntamente com o sistema político, andam juntos. Na época do Senhor Jesus já estava esse problema agravado, e de lá para cá, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, se agravou muito mais ainda. Por isso nós não temos nenhum problema em anunciar a verdade. É muito fácil anunciar a verdade hoje para aqueles que querem, né? Que recebem a verdade, aqueles que são da verdade. Jesus disse: aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Por isso nós estamos despreocupados, porque nós vamos anunciar aqui o evangelho da graça de Deus, denunciar o sistema religioso, né? Vamos denunciar com veemência. Por quê? Porque o único material que nós precisamos para levar a verdade é encontrar a mentira pelo meio do caminho. E é o que mais tem, né? Hoje em dia é muito fácil pregar, anunciar a verdade do Senhor Jesus Cristo, porque uma pessoa em sã consciência sabe que todo esse sistema religioso, tanto católico como evangélico, como a maioria do sistema religioso no mundo, está corrompido, está fundamentado em cima da mentira, né? A igreja, por exemplo, católica, há 2000 anos pregando mentira. A chamada evangélica está de uns 100 anos para cá também só pregando mentira. Lembrando que nós não temos nada contra os nossos irmãos católicos, evangélicos, né? Espíritas, umbandistas, judeus. Não temos nada contra. São povo de Deus, são filhos de Deus, mas que lamentavelmente estão sendo conduzidos por esses líderes enganadores, por esses falsos profetas, homens maus enganadores, desviados da verdade da palavra de Deus. São cães gulosos, lobos vorazes, que estão aí, milionários, fazendo festa e se unfando com o chapéu dos outros, se ostentando com o suor e sangue alheio, às custas do suor e do sangue alheio. Como é o caso da igreja lamaçal do reino do Macedo, do Silas Malacheia, do Valdemir Só Diabo, do Agenor Truque, do R.R. Suado, Marcos Miliciano e tantos outros que estão espalhados por esse planeta, por esse globo terrestre. Portanto, para aqueles que vivem na verdade, né? Aqueles que amam a verdade, amam o Senhor Jesus, o seu evangelho, é muito simples hoje pregar a verdade, né? E a gente está feliz, mesmo muitas vezes não sendo compreendido, né? Por alguns que estão realmente com a mente dominada, cauterizada, né? Com a mente totalmente cauterizada, fanatizados, né? E dominado por esses homens, né? Como se fosse um drogado, uma pessoa drogada, né? Que não tem domínio de si, não tem mais domínio de suas vidas, né? Como é o caso de jovens, obreiros, evangelistas, pastores. Nós sabemos porque nós vivemos nesse ambiente. Nós um dia fomos assim. Nós também fomos escravos. Nós sabemos como é a vida de um escravo. Ou você acha que nós estamos aqui falando por falar? Nós já idolatramos esses homens. Já fomos apaixonados por eles. Já vimos ele como homens de Deus, como pessoas que estavam ali para nos ajudar. E mal sabíamos que eles estavam ali tramando contra a gente, né?
tramando contra nós mesmos, que estávamos ali alimentando eles, sustentando eles, né? Uma pessoa quisesse arrumar uma confusão comigo, era falar mal do Macedo. Na época falava mal, né? Mal entre aspas, né? As pessoas falavam a verdade, né? Mas a gente não aceitava. Aí de quem viesse falar mal de um pastorzão, pastor alemão, né? É pastor mesmo, pastor alemão da minha igreja. Eu não brigava nada, mas eu já me afastava daquela pessoa. Já colocava aquela pessoa de escanteio. Para mim não passava de um encapetado, de um endemoniado, né? Estava se levantando contra o ungido de Deus, e esse mesmo ungido de Deus estava me oprimindo, me pisando, me humilhando. E é assim, era igual a mulher de malandro. Já viu mulher de malandro? Que apanha, 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 depois, não, ele é bonzinho, ele vai mudar, até o dia que ele mata ela. Até o dia que mata. É isso que acontece, né? Não tem mulher que é assim, apanha, 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 não denuncia. Aí quando é um dia, o sujeito mata. Pô, mas quem olhava aquele casal jamais dizia, né? Que aquele homem mataria aquela jovem, aquela mulher, né? As pessoas, olha, era mil amores. É assim que eles são, mil amores com os obreiros, com o membro, com o jovem, com o evangelista, na frente da sociedade. Mas por trás, nos bastidores, eles são verdadeiros carrascos, são verdadeiros espancadores, né? É como esses sujeitos aí que espancam mulheres, né? É a mesma coisa. Eles vivem na mentira, na hipocrisia. Por exemplo, você vê esse movimento de doar cesta básica, não é porque agora está tendo a pandemia, não. Mas você não vê, você que é do sistema religioso, você não vê, né, a Ilude, outras igrejas fazendo nenhum movimento quando não é época de política. Você vê, você tem aí 4 anos, você vê, quando chega, está se aproximando eleição para qualquer coisa, vereador, deputado, seja lá o que for, você vê que eles começam esse movimento, começa a usar os obreiros, os jovens, os evangelistas, né? Para ficar aí passando ridículo nas portas dos supermercados, nas mercearias, pedindo alimento, pegando até alimento que ele nem tem dentro de casa, mal tem para ele, para formar cestas básicas, para distribuir para as pessoas na rua. E depois eles vão lá com a tal da falsa recópia, né? Que é uma cópia da Globo, né? Então tá pior do que a Globo. Eles vão lá, filmam, tiram fotos, põem nos seus jornais, revistas, põem na rede de televisão e dizem que eles estão doando. Não? Dizem que eles estão doando para que a sociedade olhe, se tá vendo? Eles não são tão mal assim, tá vendo? Eles são bonzinhos, eles tiram do bolso deles, doam cesta básica. Mal sabe ele que são as pessoas que às vezes até tá passando necessidade, tá tirando de dentro da sua própria despensa para poder, ali 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, alguma coisa, para poder o quê? Porque se você for contar de milhares de pessoas que tem lá, cada uma pegando um saco de arroz, 1 quilo de feijão, dá para eles fazer, né? E nem os sacos que são ensacados, as cestas básicas, são eles que compram. Eles mandam os grupos jovens, as pessoas fazerem vaquinha para comprar os próprios sacos aonde vão colocar os alimentos. E ali ele sai distribuindo. Mesmo, o que Jesus ensinou? Mesmo que fosse eles que estivessem doando, que isso será impossível, o planeta Terra vai acabar e eles nunca farão isso. Mesmo que fosse eles que estivessem doando alguma coisa para o pobre, para o necessitado, para as pessoas, mesmo que fosse eles, isso não deveria ser filmado, ser divulgado. E Jesus disse que sua mão direita fizer, a esquerda não saiba. Ou seja, quando você quer ajudar alguém, você não precisa ajudar. É a mesma coisa você emprestar um dinheiro a uma pessoa, né? Que lhe pediu um dinheiro emprestado por necessidade, e depois você sair falando para a sua família inteira, para os vizinhos, para todo mundo na rua, né? Para a padaria, para o supermercado, aonde você for, você está falando que você fez aquilo por aquela pessoa. Você está querendo se colocar como bom, né? Você está querendo se exaltar, querendo mostrar que você está fazendo alguma coisa, né? É a mesma coisa.
Quando você pega lá cestas básicas, né, fazendo festa com o chapéu dos outros, que você nem está doando, não é você que está fazendo nada, você está pegando dos outros, distribuindo e filmando, pegando a glória para você, que é isso que eles fazem. Pega a glória para ele. Veja se eles fazem isso durante o ano inteiro. Não fazem. Eles só fazem quando tem o quê? Época de campanha. Né? Campanha política. Por quê? Querem promover os políticos dele. Para quê? Para ter poder. Para que as pessoas digam, não, vamos votar nesse pessoal aí, porque esse pessoal aí pode ser o que for, mas eles ajudam os pobres, né? Então eles aproveitam também as tragédias, né? Aqui mesmo no litoral aqui do Guarujá, né? Quando teve aquele acidente onde caíram as casas, estava lá o pessoal dando comida. Mas quantas pessoas estão passando fome no Brasil o ano inteiro? E você não vê essa gente dando cesta básica, fazendo caridade, fazendo nada. E por que eles foram lá no Guarujá? Porque lá tinha um foco muito grande de redes de televisão que ficaram ali durante semanas acompanhando ali as pessoas, o resgate das pessoas que foram soterradas ali. Então, como eles viram que tinha muito destaque, estava passando em todas as redes de televisão, então eles já providenciaram o quê? As mulas sem cabeças, os sem noção, que é assim que eles chamam os jovens, os evangelistas, os obreiros, de mulas sem cabeça, que além de estar ali dando o dízimo, dando oferta, dando a sua vida, né, gastando o seu tempo, as suas horas, né? Muitos deixam de trabalhar, de estudar, de fazer um monte de coisa para estar ali servindo a eles. Além de trazer os alimentos de casa, além de ter que pagar a passagem de ônibus, se eles fossem deslocar para algum lugar, eles têm que pagar a passagem. Fazer tudo isso, né? Ainda depois o que recebem é bronca, é humilhação, e ai deles se cometerem algum erro. Então eles fazem o quê? Fazem tudo isso na época de campanha política, ou quando há uma tragédia de avião, você pode ver, vai ter um grupinho lá, né? Como eu estava dizendo, esse pessoal é considerado por eles como escravos, como mulas sem cabeça. Você já não viu o Macedo chamando aí? O pessoal de mula sem cabeça, né? de mole, de tudo que não presta. É essa a paga que eles têm. Então é o famoso mulher de malandro, que apanha, tá sofrendo, mas não abre os olhos. E não é falta de aviso, não. Porque Deus, através do seu evangelho, da sua palavra, das denúncias, tem mostrado. Você pode vir aqui no nosso canal que você vai ver, né, relatos aí. Você pode acessar também o canal aqui no YouTube do Alfredo Paulo, né? Do Alfredo Paulo, que é ex-bispo da igreja, né? Da igreja Lamaçal do Reino do Macedo, foi ex-bispo, né? Do Davi Vieira também, que foi ex-pastor, né? E graças a Deus, né? Somos ex com orgulho, graças a Deus. Queremos ser ex disso aí para sempre, desse sistema falso, mentiroso, enganador. O Alfredo Paulo, o Davi Vieira, o Marcelo Roque, né? Tem também o Palhaço Cristão, nosso irmão Tavares, lá na África, do canal Radical TV, que é um dos nossos irmãos que estão lá na África, combatendo também um bom combate, né? Porque eles estão fazendo miséria com o povo lá na África, mas eles também estão sendo combatidos, né? Através da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho. Então, essa gente não faz nada, essa gente vive fazendo reuniões secretas, tramando contra o povo, tramando o que é que eles vão fazer para iludir não só aqueles que servem a eles, mas também a sociedade, para que a sociedade seja ludibriada, seja enganada. E outra, eles têm que prestar contas, muitas vezes, ao governo, porque eles dizem que tem igreja, a igreja não paga imposto, não paga nada, né? Então eles têm muitas vezes que dar uma prestaçãozinha de conta. Então você pode ver que eles não fazem isso o ano inteiro. É só em época de campanha ou quando há uma grande tragédia. Então eles estão usando essa pandemia agora justamente para se promover. Eles não estão fazendo isso porque gosta do povo, porque quer ajudar ninguém. Essa gente não está nem aí para o povo. Essa gente está preocupada com as suas empresas, com os seus negócios, com os seus helicópteros, né?
com a gasolina do seu avião, com os seus iates, com o seu luxo, com o seu dinheiro no banco. Essa gente está preocupada com você, né? Que é escravo aí, que é chamado de mula sem cabeça, que está aí. Sem cabeça mesmo, porque uma pessoa que tem cabeça e não pensa, é uma mula sem cabeça. No fundo, o Macedo não está errado, não, né? Porque se você está servindo uma pessoa que está lhe escravizando, né? E lhe chamando de mula sem cabeça, e você continua servindo ele, você é verdadeiramente uma mula sem cabeça. Não pode mesmo ser chamado de mula, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de mula, porque mula pelo menos é inteligente. Já viu mula? Eu, por exemplo, eu já fiquei, meu tio era engenheiro agrônomo, a gente viajava muito, meu tio, quando eu era moleque, meu tio me levava para as fazendas, né, para me acompanhar ele. E meu tio, como era engenheiro agrônomo, ele media uma série de fazendas, aquelas fazendas imensas. E aí tinha lugares que eram lugares que não poderia ir de carro, então tinha que ir de cavalo, né? Ou de mula, né? Pode ter certeza, a gente descia cada pirambeira. Quem descia? As mulas. A gente mesmo, se fosse a pé, era capaz de cair. Mas você vê, a mula subia, descia aquela pirambeira que a gente ficava assim, parecia que ia cair de cima dela. E você vê que ela não caía, ela desviava dos buracos, ela não tropeçava, ela chegava no seu destino certinho, tá vendo? Até a mula pensava, até a mula tem inteligência para não cair no buraco, né? Agora, a não ser que a mula fosse sem cabeça, né? Como chama o Macedo. Então, como vocês são considerados mula sem cabeça por eles, vocês estão sempre no buraco. Estão sempre fazendo campanhas, votos, sacrifícios. Agora vai! Agora essa campanha vai! Agora vai arrebentar! Vai arrebentar, malandro! Tá amarrado, tá ligado, tá isso, tá aquilo e não tá nada. Entra ano e sai ano, a sua vida tá a mesma coisa. Sim ou não? Sim ou não? Então você veja que esses homens estão há mais de 50 anos enganando essas pessoas com essa história, né? Sem contar a fraude que eles cometem, que é a pior que pode existir, que é fraudar a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus. Não tem um homem para distorcer mais a palavra de Deus do que o Macedo, do que o Silas Malacheia, o Valdemiro só diabo, desesperado aí, pedindo dinheiro na cara dura, né? Envergonhando a palavra de Deus. As pessoas que eles chamam de incrédulas ficam vendo esses vídeos, né, na internet, no Facebook. A palavra de Deus virou motivo de piada por causa desses homens, né? Pedindo R$ 300, pedindo 1 milhão, pedindo não sei quantos mil. Socorra a obra de Deus, como se Deus precisasse de socorro. Você está socorrendo a fazenda do Valdemiro. Você está socorrendo o banco do Macedo. Você está socorrendo os negócios dele. Milhares de empresas que eles têm, de rádio, de televisão, né? de bugiganga, de gravadoras, né? Gráficas. Olha, tanta coisa que essa gente tem, coisas que aparecem, né? Porque, segundo informações, só o Macedo tem mais de 1.000 imóveis aqui, só em São Paulo, fechado, criando teia de aranha lá, pagando impostos altíssimos, fechado lá, só dele, só imóveis, né? Enquanto você talvez está aí na favela, né? Não que seja errado uma pessoa morar na favela, né? Contanto que tenha dignidade, mas talvez você está aí num barraco palafita, né? Você só tem um dinheirinho para comer, né? Para dar o leite do seu filho, e você tira tudo isso aí e leva para esses homens. Então são homens ímpios, homens maus, enganadores, em pleno século XXI, as pessoas se deixando enganar, se levando para uma situação dessa. Esses são os líderes religiosos que nós temos nesse país, acabando com o país. E agora eles se enfurnaram na política de uma maneira tão perniciosa que tá uma situação difícil no Brasil, né?
Eles estão entranhados dentro do poder político, estão chantageando políticos. Tá uma barbaridade mesmo. O Macedo sempre encostado na política, junto com o Silas Malacheia, né? o Silas Salafrário, encostaram no Collor, encostaram no Fernando Henrique, encostaram no Lula, encostaram na Dilma, encostaram no Temer, e eles vão descartando. Encostaram no Bolsonaro agora. Quando eles veem que o Bolsonaro tiver para cair, eles já ficam de olho em outros, né? Em outro que tem a possibilidade de entrar. Eles são assim, eles são sanguessuga, sem contar o dinheiro público, o dinheiro do governo que está sendo desviado aí para a televisão, para tudo que não presta. Dinheiro nosso, dinheiro das pessoas que não frequentam o templo dele, nem concorda com ele, com razão, está sendo desviado. Quer dizer, você trabalhando, pagando imposto para o seu dinheiro ser desviado para dentro do sistema religioso evangélico, sem contar o dinheiro que eles já tiram do próprio povo que frequenta, que é dízimos, é ofertas, né? Coisas essas que nunca foram ensinadas por Deus, através de campanhas, de votos, de sacrifícios, né? De propósitos, coisas que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro, nunca ensinou. Esse Jesus que essa gente prega aí é um Jesus falso, é um Jesus fake news, é um Jesus pirata, é um Jesus que não tem nada a ver com o verdadeiro Jesus, né? Até na Bíblia, até na própria Bíblia, nós temos que tomar cuidado, porque tem falso profeta até dentro da própria Bíblia. Tem falso profeta que faleceram no passado, morreram, mas deixaram seus escritos aqui dentro da Bíblia. Então nós estamos cercados por falsos profetas, tanto fisicamente como literalmente, porque tem falso profeta dentro da Bíblia. E que os outros falsos profetas de carne e osso toma posse dessas mentiras, desses outros falsos profetas que colocaram aqui na Bíblia. Você tem que tomar cuidado até com a Bíblia. Tem gente, lê a Bíblia, irmão, lê a Bíblia. Não, você tem que ler a Bíblia com entendimento. Saber o que é revelação, inspiração, história. Você tem que saber. Lê a Bíblia que você vai. Não, você não vai não. Você pode ficar louco com a Bíblia. Com que é que esses homens estão milionários? Me responda. É com o Alcorão? Com o livro do Alcorão, do Maomé? Não. Eles estão milionários com a Bíblia. Com a Bíblia, você pode levar a vida para as pessoas, o verdadeiro evangelho. Mas com a própria Bíblia, você pode matar milhões de pessoas. Você pode escravizar, você pode roubar, você pode fazer qualquer coisa com a própria Bíblia. A Bíblia é uma espada de dois gumes. A Bíblia na mão de um homem mal intencionado, de um cão guloso, um lobo voraz, ela é uma arma nociva, porque eles distorcem a palavra de Deus. Porque o que o Macedo, o Silas Malacheia, esses falsos profetas, esses padres, papas, essa gente produz para ter a riqueza que tem? Para eles terem helicóptero, para eles serem milionários, terem tudo que tem. O que essa gente produz? Essa gente são empresários? Empresários nós sabemos que eles são. São empresários da fé. Mas pelo menos o empresário, aquele o tradicional, o empresário natural, esse que coloca a empresa tem que pagar impostos, ele tem que ter algum produto que ele venda, né? Uns vendem trigo, outros vendem torneira, outros vendem alguma coisa o empresário vende. A empresa dele trabalha com alguma coisa. Esse empresário tem funcionários que ele paga, né? Que ele assina a carteira de trabalho. Essas pessoas compram de outras pessoas, essas pessoas compram, revendem. Esses empresários, eles produzem alguma coisa para a humanidade. Né? Uns produzem sapato, outros produzem roupa, outros produzem relógio. Essas pessoas que são empresárias, verdadeiros empresários, eles produzem alguma coisa. Agora eu pergunto, o que é que o sistema religioso produz para a humanidade? Nada, só mentira.
O que eles fazem? Abrem a Bíblia, distorcem a palavra de Deus em mentiras. E com essas mentiras, em nome de Jesus, é que eles arrecadam milhões. Você já viu essas igrejas produzem alguma coisa? Produz algo de bom para a humanidade? Você entra lá, tem alguém trabalhando lá, produzindo alguma coisa? Não. O que você vê lá é um bando de mula sem cabeça, sentado, e um espertalhão lá em cima, com um livro preto na mão, que é a Bíblia, distorcendo ela, fazendo lavagem cerebral nas pessoas. O que eles fazem é isso. Uma lavagem cerebral. Esse é o trabalho que eles produzem, é dominar as pessoas. E veja, só com a Bíblia esses homens têm tudo o que eles têm. Tem poder, poder da mídia, poder financeiro, poder político, tudo com esse livro. Tá vendo? Porque se você for olhar bem, o que é que produz lá? Lá produz alimento, produz geladeira, televisão, celular, produz alguma coisa? Esses homens produzem alguma coisa para eles terem a fortuna que têm? Não, o que eles produzem é mentiras. São mentiras. E em nome de Deus, e se encostando em Deus, na palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz lá em Tito 1,10, você que é cristão, que não é, que é ateu, veja o que o apóstolo Paulo diz em Tito 1,10. É preciso fazê-los calar a boca, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, por pura ganância, tá vendo? O apóstolo Paulo diz que essa gente tem que ter, é preciso fazer essa gente calar. Como é que você faz eles calar? Falando a verdade, né? Porque eles trabalham com a mentira. Qual a maneira que você tem para parar a mentira? É pregando a verdade. Contra a verdade, ninguém pode contra a verdade. A pessoa pode até não aceitar a verdade, mas ela sabe que é verdade. Talvez você que é jovem, obreiro, evangelista, membro, você pode até estar aí criticando, você pode até estar com raiva aí, mas você sabe que é verdade. Então o apóstolo Paulo mesmo disse, não, vocês não podem nada contra a verdade. Ninguém pode nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras por torpe ganância. Tá vendo? Eles andam fazendo o quê? Pervertendo, ensinando o que não deve. Você sabia que essas pessoas que eles ficam lá dentro do sistema religioso, dizendo que essas pessoas que estão aqui fora são do mundão, são pervertidas, são isso, são aquilo? Deus não considera essas pessoas que estão aqui fora no mundão pervertidas. Deus considera elas sem conhecimento, sem entendimento. Essas pessoas estão matando, estão roubando, estão fazendo tudo que não presta. Por quê? Porque elas estão na carne. Porque elas estão entregues à sua própria natureza humana, os seus próprios instintos. E por que elas estão assim? Porque elas não conhecem a Deus. E por que elas não conhecem a Deus? Porque aqueles que supostamente deveriam estar anunciando a palavra de Deus para libertar essas pessoas, para que essas pessoas se conhecessem espiritualmente e começassem a dominar os seus instintos malignos, estão roubando, né? Estão ensinando mentiras para essas pessoas. E muito pelo contrário, se essas pessoas são mal, elas se tornarão mais perversas ainda. Porque elas estão vendo o roubo, elas estão em sã consciência, elas estão vendo o que eles estão fazendo, em nome de Deus. E cada dia mais as pessoas vão se afastando da palavra de Deus, por causa de quê? Por causa deles, é o que Jesus disse. Vós nem entra e tenta impedir aqueles que querem entrar. Eles nem entram no reino de Deus e estão tentando impedir aquelas pessoas que muitas vezes teriam vontade, né, até de se sentar em algum lugar, ouvir a palavra de Deus, mas ela está vendo que é pura malandragem, pura picaretagem. Só quem não vê é os que estão já dominados, com a mente totalmente dominada, por 10, 20, 30 anos, estão aí. E os que estão chegando agora, os que estão entrando, eu dou um conselho a você que está dentro, saia. E você que está pensando em ir, porque você está com um probleminha na sua vida, não vá não. O que é que o apóstolo Paulo disse? Porque andam pervertendo casas inteiras. Como é que eles entram dentro das casas? Deus considera esses homens pervertidos. Esses que ficam aí na televisão. Venha, dê um nó na coberta da sua cama. Traga aqui que nós vamos desamarrar o nó. Feitiçaria. Deus considera esses homens pervertidos. É eles quem perverte essa pessoa, tá vendo?
porque andam pervertendo casas inteiras, famílias inteiras, ensinando o que não devem. Não devem. Por torpe ganância, tudo por dinheiro. É o famoso tudo por dinheiro. Então Deus considera esses homens pervertidos, né? Eles entram na sua casa através de folheto, através de rádio, através de televisão. Você vê aquele homem ali, você acha que ele é um homem de Deus, que ele tem muita fé, né? Geralmente põe aqueles mais de aparência, né? Aqueles que têm uma aparênciazinha melhor para iludir você, né? Você pode ver que você, por exemplo, no sistema religioso, principalmente na lamaçal do Reino do Macedo, na igreja lamaçal do Reino do Macedo, do Templo do Malandrão, eles são racistas, eles não gostam de negro. O Macedo não gosta de negro. Você praticamente você não vê negros apresentando programas, né? Aqueles programas de madrugada que você não vê. Quando você vê é regional, é lá no interior, é alguma coisa, mas você não vê nos programas de destaque negros, você vê? Então, até isso eles têm, eles são homofóbicos, racistas, tudo que você... Inclusive eles estão envolvidos num governo bom, né? Que pensa da mesma maneira. É igual esse caso do governo aí. Você veja, eu não sei por que essa aflição para o povo ir para a rua, para morrer, né? Eu não sei para que essa insistência do governo está querendo que o povo saia porque saia de casa. Primeiro, as empresas que estão recebendo milhões, só o banco recebeu 1,1 bilhão e meio, os bancos receberam esse ano. Todas as empresas estão recebendo recurso, né? Estão recebendo ajuda do governo, até microempresa, até MEI está recebendo dinheiro do governo para ficar todo mundo quietinho, para ninguém demitir funcionário. O povão está recebendo também dinheiro para ficar em casa, para pelo menos ter o básico. Que se você não sabe, o governo queria dar R$200. Foram outros partidos, outros deputados que foram para cima, e obrigaram o governo a dar R$600, a dar 1.000. E, no entanto, o governante agora está cantando, dizendo, as pessoas estão aí parecendo bobas, né? Espalhando fake news, dizendo que foi o governante quem deu. Não, o governante, por ele, pelo ministro da Economia, você estaria com R$200. Inclusive, você que concorda com o que o governo está fazendo, você deveria devolver os R$400 para o governo, ou dar esses R$400 para uma pessoa que necessita e ficar só com os 200, que ele está aí em toda a internet. Vá ver no começo, quando eles saíram com essa conversa de dar R$200. Quem foi que estava dando R$200? E quem foi que obrigou eles? Né? Que você talvez não saiba, que obrigou o governo a dizer não, isso não dá para uma pessoa sobreviver. Foram os outros candidatos, os outros deputados que estão lá, que foram para cima e obrigaram a dar 600 para fulano, dar 1.200 para as mulheres, né? Para as pessoas solteiras. Foi os outros deputados. E ele veio em plena rede de televisão, lamentavelmente, o presidente, falar como se fosse ele que estivesse dando. Né? Então todos estão recebendo, as empresas de avião estão recebendo, todas as empresas estão recebendo do governo não, dinheiro nosso. Você vai na padaria, compra um pão, você já está pagando imposto. Uma bala que você compra para o seu filho no mercado, você está pagando imposto. Esse dinheiro é nosso. Em 520 anos nunca deram nada ao povo brasileiro, nunca houve nenhuma ajuda ao povo brasileiro dessa maneira. Agora, por causa da pandemia, estão tendo que abrir a mão. Olha, essa elite em 520 anos nunca deram nada para o povo brasileiro. O povo brasileiro é o povo que paga mais impostos no mundo. Agora está uma amarração, é problema no sistema, não sei o quê, tudo isso para desesperar o povo. Então, se todas as empresas estão recebendo ajuda, se o povo, pouco ou muito, está recebendo uma ajuda para ficar todo mundo em casa quietinho até passar essa pandemia, por que o governo então está insistindo para o povo ir para a rua trabalhar? Porque se você não for trabalhar, a empresa vai quebrar, o patrão vai quebrar e vai lhe mandar embora. Como o patrão vai quebrar se o patrão também está recebendo dinheiro?
O que o patrão está desesperado? Porque ele não pode esperar 3 meses, 4 meses até passar a pandemia. Se ele não vai poder falir, ele não vai poder nada. Ele não vai produzir. Mas também, se ele produzir, não tem quem compre, porque o que ele produz não vai poder vender para outro, porque outro também está fechado e também está recebendo dinheiro do governo. Está todo mundo amparado. Então, o que é que a economia vai quebrar? A economia do Brasil está quebrada desde 2016, quando começou aquela confusão. Tiraram a presidente, aí veio o Temer, já vem quebrada desde lá. Agora o governo assumiu, é só briga, é só confusão, é só contenda, é briga um com um, brigas políticas, e a economia não cresceu nada. A economia do Brasil não cresceu nada. Deu uma respirada outro dia aí, né? Você pode ver que foi o pior crescimento que teve. E deu uma respirada, quem não lembra? Você não lembra do seu PIS que você teve que tirar? Foi aquele PIS, foi aquele PISinho, aqueles 500 contos que deram que movimentou a economia. Não houve nada, não houve investimento, não houve nada. Então, isso é uma loucura, tentar colocar as pessoas na rua. Então, meu amigo, acorde para a realidade. E os religiosos no meio também. Os religiosos estão compactuando com tudo isso, principalmente os líderes evangélicos. Eles estão compactuando com tudo isso aí. Então, acorde para a vida, acorde para Jesus, meu irmão. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo o planeta Terra, tá bom? Nós vamos falar mais a respeito desse assunto. Um grande abraço a todos e até a próxima.